Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. 16 países retiraram as restrições de exportação à carne de aves aqui do Brasil. Depois do reconhecimento que o Brasil voltou a ser um país livre de gripe aviária em granja comercial, diversos países que estavam com restrições voltaram a importar carne de aves brasileira. Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã retiraram as restrições de exportação à carne de frango de todo o Brasil. Outros territórios, no entanto, continuam com a compra limitada. Albânia, Argentina, Canadá, Chile, China, Filipinas, Índia, Macedônia do Norte, Malásia, Mauritânia, Paquistão, Peru, Timor-Leste, União Europeia e Uruguai mantêm a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Armênia, Bahrein, Bielorrússia, Cazaquistão, Coreia do Sul, Cuba, Kuwait, México, Namíbia, Omã, Quirguistão, Reino Unido, Rússia, Tajiquistão, Turquia e Ucrânia mantêm a suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul. Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia têm a suspensão limitada ao município de Montenegro, onde o foco foi identificado em granja comercial. O Japão mantém a suspensão aos municípios de Montenegro, Campinápolis e Santo Antônio da Barra, onde foram identificados casos recentes em aves domésticas. A expectativa é que nas próximas semanas esses países voltem aos poucos a comprar carne de frango do Brasil. Importantes para a fauna e flora de qualquer lugar, as abelhas são protagonistas na natureza, né? Em Catalão, interior de Goiás, um casal se preparou para, depois da aposentadoria, se dedicar à produção de mel. Em meio à natureza, um trabalho silencioso e essencial acontece todos os dias. As protagonistas são as abelhas. No município de Catalão, no sudeste goiano, o apiário Pote de Mel, ainda em fase inicial, é acompanhado de perto pelo Senar Goiás e pelo Sindicato Rural local. A proposta é transformar essa paixão em renda para o casal Joel e Joana, que após décadas como servidores públicos trocaram a rotina da cidade pela tranquilidade da roça. Com a aposentadoria, eles decidiram morar no campo e dedicar a nova fase da vida à apicultura. Um sonho antigo que agora começa a se concretizar. O Centro-Oeste, ele tem uma grande diversidade de flor, então o mel do Cerrado goiano é um dos melhores méis que tem no mundo, né? No campo, o trabalho é manual e minucioso. Cada caixa abriga milhares de abelhas que operam em perfeita harmonia. Todo cuidado começa desde a escolha do local onde o apiário será instalado. O casal iniciou a atividade há 3 anos. No começo, enfrentaram todo tipo de desafio. Porque nós tivemos aí uns 2 revés aí nesse tempo que a gente começou, com bicho silvestre, veio, quando está quase na hora de colher, derruba tudo, acaba com tudo. Então isso deixa a gente assim meio estressado, meio desesperançoso com ele. Mas Joel e Joana foram persistentes e seguiram com o projeto. Hoje, o apiário conta com 4 colmeias instaladas e acompanhamento técnico mensal do Senar Goiás. Além disso, o próprio apicultor precisa visitar o apiário a cada 15 dias para manter a saúde das colmeias e garantir a produção. Você tem apenas que dar condições para ela produzir o mel. Um lugar que tem florada, um local que seja de fácil de ter água. Então essas coisas é um local, essa é a parte principal, você tem que ter. E os cuidados do dia a dia, que chega na entre-safra que não tem flores, você tem que tratar. A instalação do apiário, a gente tem que observar a região, né? O pasto apícola, e ela precisa tomar um sol na parte da manhã e sombra na parte da tarde. Então o ideal seria esse, ela pegar um sol de manhã, sombra à tarde, altura de cavalete, as caixas padrões, né? Para Joana, que idealizou o projeto e comanda o apiário Pote de Mel, as abelhas são mais que uma fonte de renda, são uma paixão. Tanto que ela quer expandir o projeto e já traçou a meta de chegar a 10 colmeias já nos próximos meses. O objetivo é registrar oficialmente a produção para poder comercializar o mel com selo de origem e qualidade. Eu sempre gostei de mel.
E eu sempre tive vontade de ter a criação de abelha para mim ter o próprio mel que a gente produzisse, que a gente saber de onde vem o processo de começar a capturar as abelhas e cuidar delas para elas te dar o retorno que é o mel. E todo esse cuidado tem um sabor especial. O mel produzido no local, além de puro, é rico em propriedades terapêuticas. Do campo, direto para a mesa. É um alimento natural que conquista tanto pela doçura quanto pela qualidade. Em Goiás, a apicultura é uma atividade em crescimento. Segundo o IBGE, o estado produziu mais de 1.200 toneladas de mel em 2023, sendo que a maior parte da produção vem da agricultura familiar. Para incentivar ainda mais o setor, o Senar Goiás oferece cursos gratuitos de apicultura, desde o nível básico até o avançado, promovendo capacitação técnica e segurança no manejo. O Senar tem um fator muito importante, que ele contribui justamente para a capacitação do produtor do campo. Então, o nosso objetivo é ensinar, treinar, né, e os produtores e eles também conseguirem futuramente caminharem sozinhos, né, em mais uma atividade para a sua renda. E o interessante também do Senar é o vínculo com o sindicato rural. É um trabalho minucioso que respeita o tempo, o silêncio e a força da natureza. No interior de Goiás, a doçura do mel começa com o zumbido das abelhas e termina com a dedicação de quem aposta a vida no campo para seguir produzindo com amor e propósito. Eu vejo assim do dia a dia dela, essa vontade que ela tem de fazer o apiário crescer, essa dedicação dela, acaba... Porque a gente vai junto, vai fazendo, vai ajudando. Quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente tem conhecimento com a história das abelhas, eu mais me apaixono por elas. Os preços do café estão caindo. Tanto a arábica quanto robusta registraram queda este mês. Dados do CPEA apontam que a colheita de café da safra brasileira 2025-26 já pressiona os preços. Além disso, os pesquisadores indicam também que a queda nos valores representa um ajuste de mercado, já que estavam em patamares recordes. O indicador CPEA-Exalc do Arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, aponta uma queda de 15,4%, quase R$ 360 a menos a saca de 60 quilos neste mês, fechando abaixo dos R$ 2.000 a saca, o que não acontecia desde o encerramento de novembro de 2024. Já o robusta, no indicador CPEA-Exalc do tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, está no menor patamar desde maio do ano passado, com um recuo de R$ 208,25 a saca de 60 quilos, uma queda de quase 15% no acumulado de junho, a uma média de R$ 1.186,20 a saca. Agora a gente fala da tecnologia aliada à produção do café. Os equipamentos e as técnicas inovadoras levam eficiência aos agricultores e ajudam a preservar a história dos cafezais. Esse cheirinho logo cedo pode ser o segredo da longevidade. Na casa da Dona Maria, de 102 anos, o coador de pano é de lei. Entre um gole de café e outro, a memória desperta do tempo que passou na roça. Eu trabalhei demais. Desde a idade de 11 anos eu comecei a capinar arroz, capinar café, depois apanhar café. Eu não tinha força para nem erguer o saco de café. Aí o povo me ajudava, né? Uma época difícil, com menos recursos. Eu tinha que pegar o café, tinha que torrar, né? Tinha aquele torrador, tudo no fogão de lenha. E depois tinha que pegava o moinho, né? Para moer o café. Então ficava assim, bem difícil. Para que a tradição do café continue entre as famílias, a ciência e a tecnologia precisam ser aplicadas no campo. Em uma fazenda experimental, pesquisadores do Instituto Federal do Sul de Minas estudam maneiras de melhorar a eficiência no campo. Aqui a gente produz conhecimento para o café.
E esse conhecimento é através do teste, da pesquisa que nós fazemos com cultivares de café, né, variedades de café, de insumos como adubos, produtos biológicos, tudo pro café. Mais de 40 variedades de café são cultivadas neste laboratório a céu aberto. Os resultados dos experimentos feitos aqui podem ajudar nas lavouras. Esta, chamada de arara, de frutos bem amarelos e grandes, tem se adaptado bem à região. O grão especificamente dessa cultivar arara, ele é bem maior. É um grão bastante graúdo para quem trabalha com o mercado de exportação. Ele é bastante interessante e também é um material que ele já tolera mais as doenças. As pragas estão mais resistentes com o sol escaldante nas plantações e com o aumento da temperatura global. Um desafio para quem vive do café. Com estações menos definidas e mais incertezas de chuva na hora certa, o celular ficou ainda mais indispensável. Os dados coletados em estações meteorológicas instaladas nas propriedades apontam condições do solo e acumulado de chuva, aqui na mão, em tempo real. Nós passamos por condições de geada, né? Passamos condições de déficit hídrico, período longo de seca, tivemos condições de chuva, de granizo, então algumas condições que vêm implicando para o nosso sistema produtivo. Com a ajuda de drones, o estudo de melhoramento de solo pode começar a mudar a realidade por aqui, além de estimar safras e medir o relevo em áreas montanhosas de difícil acesso. As fotos mostram como era a área de baixa produtividade e o resultado depois do diagnóstico e de um plano de ação. Nós precisamos olhar para o pé de café e entender dele o que ele está precisando. Então nós acreditamos muito que com a inovação, com tecnologia, nós conseguimos segurar a nova geração na propriedade e, além disso, incentivar aumentos de produtividade e rentabilidade da produção. Existem mais de 120 espécies de café no planeta. 2 dominam o mercado: a arábica, de melhor qualidade, e robusto ou conilon, inferior. Dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, mostram que o país exportou no ano passado quase 34 milhões de sacas de café arábica. Foi o maior volume da história, 23% a mais na comparação com o ano anterior. A gente fala tecnologia, a gente acha que é máquina. Não, a ciência às vezes é uma coisa muito sutil, que a tecnologia é uma coisa muito sutil. E para gerar uma tecnologia, a gente tem que usar a ciência. Inovação para garantir a qualidade e preservar o aroma da tradição. Receita certa de um bom café. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a previsão de chuvas fortes. O estado tem várias regiões alagadas. Chuvas fortes acompanhadas de raios e temporais isolados devem ocorrer hoje nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, parte dos vales, Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. É o que alerta a Defesa Civil do Estado. Nessas regiões, os acumulados variam entre 20 e 60 milímetros no dia. As rajadas de vento podem chegar a 35 quilômetros por hora. Diversas regiões do estado apresentam alagamentos e áreas de atenção. Por causa das chuvas dos últimos dias, os solos estão muito úmidos, o que favorece ainda mais os alagamentos. Muitos produtores rurais já contabilizam os prejuízos por causa dos eventos climáticos adversos. Na sexta-feira, o tempo firme deve voltar a predominar. Estamos de volta e com uma ótima notícia, viu? O emprego no agronegócio atingiu recorde no primeiro trimestre. O setor foi responsável por empregar 28 milhões e 500 mil pessoas para dar conta de tanto trabalho no campo. Um aumento de 0,6% frente ao mesmo período do ano anterior, conforme indicam pesquisas realizadas pelo CPEA em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, para saber mais, eu converso agora com o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, o Renato Conchon. Renato, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly, um bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rural da Record. É um prazer sempre estar falando com vocês.
Renato, eu acho muito importante, né? A gente sempre fala da força do agronegócio e como o setor também gera empregos. Quando a gente vem com um dado assim de um recorde, para a gente ter uma dimensão, quais fatores contribuíram para esse resultado? Olha, Kelly, principalmente a boa safra, a expectativa de uma boa safra para o ano de 2025. Quando a gente olha nesse resultado do primeiro trimestre de 2025, a gente vê que 2 fatores que influenciaram nesse resultado recorde. Desde 2012, o número apresentado agora em 2025, esse número é recorde quando comparado desde o início da série, que foi de 2012. Tá? E isso foi puxado por 2 fatores. O primeiro é a boa expectativa da safra agropecuária ao longo deste ano, e a segundo é de que, normalmente, no primeiro trimestre de cada ano, os demais setores da economia nacional, como comércio e serviços, normalmente eles demitem um pouco mais, porque, vamos lembrar, no último trimestre de cada ano, o setor de serviços contrata, o setor comercial contrata bastante mão de obra, sobretudo para as festas de fim de ano, e acabam demitindo no primeiro trimestre de 2025. Então, isso reduziu um pouco o número de trabalhadores no Brasil no geral, mas o setor agropecuário foi na contramão. Ele cresceu, ele ampliou essa contratação de mão de obra para trabalhadores no campo, para fazer frente, para fazer jus a essa crescente demanda de produção e de mão de obra especializada no campo. Então, a união desses 2 fatores que acabou influenciando no resultado da mão de obra nesse primeiro trimestre. E você falou agora mão de obra especializada, né? A gente mostra constantemente as máquinas com cada vez mais tecnologia embarcada, né? O que a gente pode dizer em relação ao perfil desse trabalhador, Renato? Olha, a gente pode focar, quando observa trimestralmente nas divulgações desse relatório, desse estudo, a gente vê algumas tendências, tá, Kelly? A primeira delas é o maior número de contratação de trabalhadores com carteira assinada, ou seja, o trabalho formal. Ele vem se ampliando, são aproximadamente 10 milhões de trabalhadores no agronegócio com emprego formal, excluídos aí os empregadores, os patrões, né? Então essa é uma tendência que a gente observa trimestre após trimestre. Isso vem crescendo no setor agropecuário. A outra tendência que a gente observa é a contratação de mulheres. A força feminina, a mão de obra feminina, vem ganhando participação relativa no número de empregados do agronegócio como um todo. Só para se ter uma ideia, são quase 40% dos trabalhadores no agronegócio são mulheres. E isso, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024, a contratação da força feminina cresceu de mais de 1,6% trimestre contra trimestre, ou seja, um número bastante significativo. Além disso, outra tendência é uma maior escolarização dos trabalhadores. Aproximadamente 5 milhões de trabalhadores possuem um ensino superior, com a faculdade, seja completa ou incompleta, que trabalham no setor agropecuário. O maior contingente ainda é o número de trabalhadores com ensino médio completo. Mas, como eu falei, trimestre após trimestre, a gente vê uma tendência de crescer o número de trabalhadores com essa escolaridade. Então, a conjugação desses fatores, Kelly, nos traz exatamente a sua pergunta, ou seja, uma maior contratação especializada, que exige um maior salário, mas que é mais remunerado por isso. Ou seja, é uma tendência, uma mudança conjuntural e tecnológica que o setor agropecuário vem passando e que exige dessa mão de obra mais qualificada. E, pelo seu lado, o trabalhador acaba recebendo mais por ter uma maior escolaridade, por ter maior capacidade de gerir melhor as tecnologias do campo que vem, ano após ano, fazendo esse incremento tanto de produtividade quanto de produção. Para isso, é preciso uma mão de obra qualificada. Pois é, e aí se o trabalhador está recebendo mais no campo, eu acho que um reflexo também, né, Renato, é a gente manter esse trabalhador na área rural, não é? Exatamente. A gente viu isso, é uma tendência que nos últimos 8 anos, antes da pandemia, a gente via um decréscimo natural
um fechamento de número de vagas de trabalho no agronegócio como um todo, sobretudo na agropecuária, ou seja, daquele trabalhador dentro da porteira, na produção agrícola e na produção pecuária. No ano de 2021, houve um crescimento por conta de que a gente tem que lembrar que ao longo do período da pandemia, outros setores tiveram que fechar por conta do distanciamento social e o setor agropecuário continuou trabalhando e aí demandou mais mão de obra. Atrelado a isso, a gente lembra que em 2021 teve uma boa safra de maneira geral, ou seja, teve uma demanda por contratação de mão de obra. Após esse período, Kelly, a gente vê naturalmente, de novo, retomando aquela tendência antes da pandemia, que era o setor agropecuário dentro da porteira começar a contratar cada vez menos por conta dessa formalização, dessa especialização, dessa tecnificação. E a gente observa a partir da pesquisa que esses trabalhadores do campo, eles, após essa especialização, eles migram para outros setores agroindustriais. Por exemplo, o trabalhador que trabalhava lá no campo, especificamente na produção agrícola, ele tem buscado emprego em usinas, em abatedouros, em frigoríficos, ou seja, ainda dentro do setor agropecuário, mas não mais dentro do campo, e sim dentro de uma agroindústria. Ou seja, uma migração tecnológica, mas também uma migração por conta de salários, por conta de escolaridade, por conta da demanda dessa contratação, de fazer com que esse trabalhador não saia do agronegócio. Ele deixa de trabalhar no campo, mas não deixa de trabalhar no agronegócio. Renato, eu sempre gosto de lembrar que aqui o Record News Rural, né, todo mundo acompanha do setor do agronegócio, mas também a dona de casa, quem não é da área. Então, sempre é uma oportunidade para a gente levar informação para esse público que não necessariamente trabalha com o agro, né? Então, para todo mundo ter uma dimensão da importância do agronegócio para a geração de empregos do Brasil, qual é a participação do setor quando a gente olha para todo o país em relação à geração de empregos? Quase 27% de toda a contratação de todos os trabalhadores do Brasil estão ligados no agronegócio. Então, para a dona de casa que está nos acompanhando, é exatamente isso. Mais de um quarto dos empregados no Brasil estão no setor do agronegócio. A exemplo do PIB, da participação do Produto Interno Bruto, da renda do Brasil. Aproximadamente um quarto de tudo que se produz no Brasil passa pelo campo. É importante lembrar isso. E 50% das nossas exportações saem do campo. Ou seja, para o pessoal que está no dia a dia, não está no dia a dia do setor agropecuário, esses números mostram a pujança do setor frente à economia nacional. Um quarto da economia nacional é agronegócio, quase um pouco mais de um quarto dos empregos gerados no Brasil estão no agronegócio e 50% das exportações brasileiras saem do campo. Só para a dona de casa ter uma ideia de uma dimensão do que o setor agropecuário representa na economia brasileira. Bom, Renato, então, olha, se 50% do que a gente exporta, né, vem do agronegócio, eu acho também que é importante a gente mostrar o seguinte, existe emprego e renda do setor, porque às vezes existe um falso paradigma, que é o seguinte, está exportando, está mandando tudo de bom para fora e nada fica de bom aqui. E olha, na verdade, se a gente está vendendo internamente ou para o exterior, a gente está gerando vagas de emprego, portanto, fazendo girar a roda da nossa economia. E também, né, Renato, produzindo mais e melhor. Correto. É exatamente isso. A gente tem que lembrar que grande parte da nossa produção agropecuária fica no Brasil. O brasileiro tem uma gama de produtos alimentares muito diversas em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, porque existe essa diversidade na produção de alimentos. E faz parte, a exportação faz parte, o Brasil é um grande exportador, mas a gente tem que lembrar que o consumidor brasileiro tem acesso à quantidade e qualidade de produtos alimentares que outros países não têm. Então é importante fazer esse destaque, porque é relevante para a nossa sociedade saber que a produção de alimentos sai do campo e a gente exporta o excedente.
E existe uma dicotomia, fala-se, produz commodity, mas a gente tem que lembrar também que as produções de commodities, tal como soja e milho, ela tem uma importância significativa na produção, por exemplo, de rações animais, e essas rações vão para alimentar suínos e aves, por exemplo, e a produção de aves e suínos é feita, sobretudo, por pequenos produtores familiares. Então, existe uma interconexão muito grande entre a produção de alimentos ditos commodities com o alimento que chega na mesa do brasileiro, que muitas vezes é produzido pela agricultura familiar, que também tem sua relevância. Ou seja, é importante destacar que o setor agropecuário ele tem essas conexões internas e ele se relaciona com a sociedade brasileira por meio de outros setores econômicos, na geração de emprego, de renda, como você falou, e na geração de pagamento de impostos para o governo também, para fazer com que a máquina pública continue a oferecer bens e serviços para a população brasileira. Renata, a gente ficou muito contente, né, com esse número sobre o recorde na geração de empregos no primeiro trimestre, porque há um certo tempo aqui no Record News Rural, a gente mostrou uma dificuldade, inclusive, do setor em algumas regiões específicas de contratação, faltava mão de obra, né? Então, quem sabe agora, com mais qualificação, as pessoas recebendo mais, o setor não enfrente esse problema, porque imagina, tem a colheita para fazer e aí não tem o trabalhador. Exatamente. Então, são iniciativas louváveis que a gente vê, por exemplo, pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é capacitar a mão de obra, ou seja, o produtor rural, o trabalhador rural que busca emprego e que quer se especializar em uma determinada área do agronegócio, ele pode buscar especialização, capacitação gratuita para fazer uma especialização. E a gente vê isso, Kelly, nos rincões do Brasil. Por exemplo, operadores de máquinas agrícolas no Mato Grosso, no oeste da Bahia, possuem bons salários, justamente porque se capacitaram e estão preparados para operar em máquinas cada vez mais tecnológicas, com a utilização de tecnologia da informação, GPS, ou seja, esse trabalhador tem que estar capacitado para operar esse tipo de máquina e isso retorna para ele por meio de um pagamento de um salário maior. Então, o trabalhador que busca, que queira encontrar uma capacitação, é só procurar o Senar regional do seu estado para buscar uma capacitação que lhe é devida. Tem muito curso bom, né? Aí a pessoa pode estar falando, mas que área? O que eu faço? Vamos dar uma dica, né, Renato? Porque o setor de insumos aqui registrou uma alta significativa, hein? Correto. O setor de insumos agropecuários, sobretudo a produção de rações animais, teve um incremento significativo na contratação de mão de obra nesse primeiro trimestre. Isso, sobretudo, como eu falei, ele vem a reboque de uma necessidade, de uma previsão de produção pecuária maior, de aves, de suínos, de bovinos, e com isso vem também a demanda de uma maior produção de ração animal. E com isso, a indústria de ração fez essa contratação no primeiro trimestre, em que o setor que mais cresceu no setor de insumos foi a contratação para rações, ou seja, o trabalhador especializado nessa linha de produção, ele teve um incremento de contratação e ele teve um incremento salarial, ou seja, existe uma vitrine de oportunidades para se trabalhar no agronegócio, em que o trabalhador tem que encontrar o seu melhor nicho e buscar especialização para garantir a sua vaga, garantir a sua renda, seja de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Renato, eu espero de verdade que a gente volte a conversar em breve sobre um novo recorde na geração de empregos no agronegócio, viu? Muito obrigada, foi especial te ouvir. Um bom dia, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, desejo a você e a todos os que nos acompanham um bom dia. Muito obrigado. Obrigada, um abraço, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!